Salomão não tocou na maior parte das mulheres. O que ocorre está escrito na história dos hebreus. Flávio Joséfo, ele disse o que aconteceu, claro, porque esses esclarecimentos não são coisas tiradas da cabeça das pessoas. Não se esqueça que a Bíblia fala de outros livros que não chegaram até nós. O livro dos retos, o livro dos justos. Tem vários livros citados na Bíblia que não chegaram até nós. Foi da decisão de Deus não permitir que esses livros fizessem parte do Velho e do Novo Testamento, porque no Novo Testamento também tem um livro que não fez parte. Não foi só o de Enoque, mas Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios. Quando ele escreve a segunda carta, ele fala de uma carta que ele escreveu que deixou os coríntios muito magoados contra ele. Mas essa terceira carta não chegou até nós. Então tem muitos livros, alguns livros que não chegaram até nós. Então Flávio Joséfo, como foi um judeu que viveu no ano 70 depois de Cristo, ele tinha acesso a isso aí. Estava intacto ainda, a biblioteca do conhecimento judaico estava intacto, né? Ele disse que Moisés, quando estava no Egito, no seu primeiro período de 40 anos, ele era um dos generais do Egito, tá? E Moisés era um guerreiro, Moisés era forte. Não se esqueçam que Arão e Ur seguravam os braços de Moisés, porque ele era um homem zarrão e era muito pesado ficar com os braços erguidos por muito tempo para Israel vencer os midianitas. Então Moisés era um homem forte e ele era guerreiro, como todo nobre do Egito era guerreiro. Quando havia uma guerra, o faraó tinha que ir na frente do exército. Não era como hoje os presidentes aí, esses Zé Ruela de hoje aí, mandam todo mundo morrer na carnificina e eles se escondem. Não, os do passado, olhe Davi, era rei, mas era guerreiro. Todos eles eram assim. Por isso que eram os reis e faraó. E Moisés então foi sitiar a fortaleza etíope. Foi sitiar a fortaleza etíope. É isso que Flávio Joséfo conta. E quando chegou lá, ele não conseguiu. Não pensem na Etiópia da Bíblia, quando a Bíblia fala dos etíopes, que era um exército de mais de 1 milhão de pessoas. Não pense na Etiópia da Bíblia com essa Etiópia que você vê hoje na modernidade. Não é a mesma completamente. É um pouco desta e um pouco de outra parte da África, onde era um reino muito poderoso e muito grande naquela época. Porque as armas que eles tinham naquela época eram armas que tornavam eles poderosos. Só que essas armas que eles tinham naquela época, hoje é obsoleta. Lança, budoque, né? E por aí por diante. Hoje é um exército aí com 1000 homens, tá? De lança e espada e budoque. Dá 2 metralhadoras aí para 2 pessoas, ele acaba com um exército de 1000 homens. Porque esse armamento se tornou obsoleto. Mas naquela época não. Fazia sim o exército ser poderoso. Você está entendendo? Então Moisés, quando chegou naquela fortaleza, ele não conseguia, vamos dizer assim, ele não conseguia invadir aquela fortaleza. Ele não conseguia invadir aquela fortaleza. Foi onde apareceu esta moça, esta mulher, que, segundo Flávio Joséfo, ela era da nobreza. Ela era da nobreza etíope. Não sei se era princesa, ela era da nobreza. E Moisés prometeu para ela que se ela ajudasse ele a invadir, você está se lembrando agora de Raabe? Se ajudasse eles, ele então desposaria ela como esposa. Ele desposaria ela como esposa. Então o que acontece? Diz Flávio Joséfo, ela ajudou Moisés a invadir e a vencer os etíopes, penetrando naquela fortaleza. Então aí Moisés entrou e conseguiu
tomar a fortaleza dos etíopes. Moisés voltou com ela? Não, voltou sem ela. Ela já ficou ali, sendo a prometida de Moisés. Foi 40 anos depois, porque Moisés tinha 40 anos, depois ficou mais 40 anos na terra de Midian, casou-se com Zípora, porque não impedia nada. Vocês sabem que os homens do passado não eram monogâmicos, eles tinham mais de uma esposa e também concubinas. Jacó não era monogâmico, ele tinha Leia e Raquel como esposa de casamento, casou, mas tinha mais 2 concubinas. Então havia esposas e também concubina. Então nada impediu Moisés de ir para Midian, conhecer Zípora, casar com Zípora, ter 2 filhos com Zípora, ficar 40 anos ali, e quando tinha lá mais ali uns 82, 83 anos, ele se lembrou e mandou buscar lá na Etiópia a sua concubina, sua mulher, sua esposa, que iria, ou que casou, trazer ela para cá. Era assim, era um mundo que tinha outras culturas, outras regras. Você se lembra de Judá e Tamar? Quando Judá disse para ela, eu tenho agora o único filho que restou, Deus matou os 2, mas eu tenho o meu filho aqui, ele está com 1 ano e meio. Tu, Tamar, vá para casa, viva como viúva, espere o meu filho crescer e se tornar homem adulto e passar da puberdade, e aí a gente casa ele contigo. E isso aconteceu? Não. O rapaz cresceu, ou ela ficou esperando isso tudo. E ainda Judá não entregou o filho para casar com ela. Ela acabou armando uma trama, que todos nós sabemos, e fez Judá ter relações sexuais com ela. Ok? E o que falar de Davi? Se não me foge a memória, foi Mical, né? Mical, a primeira esposa de Davi, filha de Saul. Quando Saul começou a perseguir Davi, o que Saul fez para se vingar de Davi? Ele pegou a sua esposa, que era a própria filha, né? Pegou a esposa de Davi, que era a sua filha, Mical, é aquela que zombou de Davi, quando Davi estava dançando só com as primeiras roupas, né? E aí, é aquela ali, que zombou de Davi. Até que Davi disse para ela, Deus tirou o reino do teu pai e deu a mim. Saul, na sua vingança contra Davi, pegou aquela filha e deu como esposa para outro homem. E ali ficou tempo, não se esqueçam, tá? Ali ficou tempo, ficou anos ali. Mas quando Davi assumiu o poder, o que ele fez? Mandou buscar a esposa, a Mical. Foi um dos valentes daquele, né? E quando chegou na tenda do coitado do segundo marido, ele pegou Mical, e a Bíblia diz que o marido veio correndo atrás e chorando, e o valente disse, te afasta. E ele perdeu a mulher. Então Moisés manda trazer a etíope, sim, a mulher negra, sim, mas não era que Moisés ia ter filho com ela, era aquele tipo de relacionamento e de dívida matrimonial que os homens acabavam acarretando com mulheres, o pai das mulheres, e a mulher vinha para o seu harém, para a sua companhia, às vezes sem nunca ser tocada pelo próprio marido. Foi isso que aconteceu. E ela então ficou ali junta com Moisés e o povo de Israel. Por isso que hoje você vê na Etiópia que existe uma comunidade judaica muito grande. Existe uma comunidade judaica lá. Quando o moderno Estado de Israel foi fundado, em 1947, depois disso, né, começaram a trazer judeus etíopes. Por que judeus etíopes? Alguns dizem que foi por causa do relacionamento de Salomão com Betseba. Não, Betseba foi com Davi, né? A rainha de Sabá. Alguns dizem que eram do Sudão, que também é a África negra, que inclusive hoje, no dia 18 de abril de 2023, está numa guerra civil, Sudão, e também a mulher etíope que Moisés trouxe
para o povo de Israel. Porque depois que Moisés morreu, alguém de Israel, ó, pegou ela. Ok? Deus abençoe. Até uma próxima.